pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos de volta, agora no volume 5. Essa semana nós iremos resolver as atividades de Química da semana 1 sobre cinética química, velocidade das transformações químicas. Mas antes da gente ir para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para vocês ficarem por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. E se gostar da aula, deixe seu like no final. Também peço para vocês nos seguirem lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram tá cheio de novidade, né? Nós estamos colocando sempre todas as informações sobre educação, tem quiz toda semana, tem spoiler de aulas da nossa plataforma, tem muita novidade lá. Nós também estamos colocando o cronograma das nossas aulas, das postagens das aulas do YouTube. Confere lá. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula se inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, o que nós vamos ver nessa aula de hoje, nós já até vimos em algumas partes lá do volume 4, mas vamos repetir aqui para a gente ficar bem por dentro do conteúdo teórico. Nós vamos ver os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então, a gente sabe que diversos fatores podem influir na taxa de desenvolvimento de uma reação química, na velocidade da reação. E aí, dessa forma, a reação ela pode se processar de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Muitas vezes nós vamos controlar esses fatores de forma isolada, mas a gente pode também controlar em conjunto. E aí, esse controle desses fatores vai fazer com que a gente consiga alterar a velocidade de uma reação, tá bom? Então, vamos ver cada uma desses fatores. Um dos primeiros fatores que nós iremos estudar vai ser a natureza dos reagentes. Nós vimos que para que uma reação ocorra, inicialmente é necessário que essas substâncias sejam reativas entre si. Outra coisa muito importante vai ser a natureza dos reagentes. Nós vamos ter substâncias que elas vão possuir um grande número de ligações químicas a serem quebradas e quanto maior for esse número de ligações químicas a serem quebradas desses reagentes, mais lento vai ser essa reação, né? E aí, a gente sabe, por exemplo, que reações orgânicas que possuem grandes moléculas e várias ligações covalentes, essas reações orgânicas são mais lentas que as inorgânicas, né? Porque a gente sabe que os compostos inorgânicos, eles vão ser formados, por exemplo, por íons, né? E são, de certa forma, dissociados em meio aquoso, processando, então, reações mais rápidas, certo? Outro fator que altera a velocidade de uma reação é a superfície de contato. A gente sabe que quanto maior for a superfície de contato entre as substâncias reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Então, por exemplo, vai ser muito mais rápido se a gente colocar aqui um antiácido triturado, né, em pó, do que a gente colocar um comprimido. A gente sabe que em pó a superfície de contato ela é maior, dessa forma, a reação entre a água e o antiácido, ela vai ser mais rápida, a fervescência aqui, ela vai ser mais rápida, certinho? Outro fator que altera a velocidade de uma reação é a concentração. Quanto mais concentrado, mais rápida vai ser a reação, porque maior vai ser o número de substâncias reagentes que vão entrar em contato, tendo uma colisão efetiva, e aí vai se processar de uma velocidade mais rápida. Outro fator que altera vai ser a pressão. Quanto maior for a pressão sobre um sistema, lembrando que a pressão ela só vai alterar a velocidade de uma reação se as substâncias elas forem gasosas, né? Então, aumentando a pressão, por exemplo, esse sistema aqui, eu aumentei a pressão, quando a gente aumenta a pressão, diminui o volume e, consequentemente, as substâncias elas estarão mais próximas. É como se a gente estivesse falando aqui do efeito da concentração, elas estivessem mais concentradas. E aí, o contato entre as substâncias reagentes é maior, mais efetivo, consequentemente, maior velocidade da reação. Outro fator que altera a velocidade de uma reação é luz e eletricidade, que algumas reações específicas, elas ocorrem instantaneamente ao absorver luz ou pela eletricidade. E aí,
Na ausência dessa condição, essas reações serão extremamente lentas ou podem chegar a nem ocorrer, certo? Outra situação, quanto maior for a temperatura, maior grau de agitação das moléculas, consequentemente, mais probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva com energia suficiente para que ocorra a reação, que é a energia mínima necessária, que é a energia de ativação, certinho? E um outro fator que, na verdade, vai também alterar a velocidade de uma reação, que é o inibidor. Inibidor é uma substância que vai participar da formação do complexo ativado, aumentando a sua energia de ativação da reação. Então, o inibidor, ele inibe que a reação ocorra, então ele vai diminuir a velocidade e pode chegar até o ponto, de não ocorrer nenhuma reação, A velocidade ser tão diminuída que a reação ela não vai acontecer. E por último, o catalisador, gente. A gente sabe que o catalisador é uma substância que ele vai diminuir a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, ele faz com que a reação se processe de maneira diferente, mais rápida. Então, por exemplo, aqui, essa curva em azul e a curva em vermelho. Ambas são os mesmos reagentes formando os mesmos produtos. A reação, nesse exemplo aqui, é uma reação exotérmica, Os produtos são menos energéticos que os reagentes. E aí, a reação se processa mais rápido na curva azul, que é uma reação que tem a presença de catalisador. Então, uma situação genérica, quando a gente tem a presença de um catalisador, representado aqui por C, o reagente A vai combinar com o catalisador, formando aqui esse intermediário. Esse intermediário reage com B, formando assim o composto AB. E o catalisador ele sempre vai ser regenerado no fim da reação. Ele não é participante do produto. Certo, pessoal? Compreenderam? Vamos para as atividades. Atividade 1. Considere as duas fogueiras representadas ao lado, feitas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será... Então, aqui, gente, nós temos essas lenhas aqui empilhadas e aqui elas também estão empilhadas, mas numa forma diferente, Aí tá querendo saber em relação à combustão da lenha. Em ambas pilhas aqui, 1 e 2, tem a mesma quantidade de lenha. Se você verificar aqui, tem 6 toras, aqui também tem 6 toras, certo? Mas qual que vai se processar de forma mais rápida? Aquela que tiver uma maior superfície de contato. E qual das duas pilhas, gente, tem maior superfície de contato? 1 ou 2? Pensem aí. A 2, Então, por isso que a fogueira ela vai ser maior em 2, porque a superfície de contato de ar é maior. E aí vai promover aqui uma combustão mais rápida. Certo? Muito tranquilo, Atividade 2. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com a maior velocidade? Então, gente, aqui em relação ao combustível, nós vamos ter o carvão em pedaços e o carvão pulverizado, Qual? Então, em relação aqui ao combustível, a gente vai ter que avaliar a superfície de contato. O comburente de qualquer combustão é o gás oxigênio, Nós temos gás oxigênio no ar, nós temos a situação de utilizar o oxigênio puro e o oxigênio liquefeito. Gente, o que é o oxigênio liquefeito? É um oxigênio em baixa concentração, E aqui em relação à temperatura, a gente sabe que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade de uma reação. Então, gente, em relação aqui ao combustível, qual que vai ter a maior superfície de contato? Carvão em pedaço ou carvão pulverizado? O pulverizado, certo? Se a gente utilizar oxigênio puro, a reação ela vai se processar melhor, porque vai ser onde o oxigênio ele vai estar mais concentrado. Em relação ao oxigênio puro, em relação ao liquefeito, puro está mais concentrado, Claro. E o ar atmosférico ele tem a composição de várias outras substâncias, então utilizar oxigênio puro é a melhor opção.
E quanto maior for a temperatura, também maior velocidade. Então, a alternativa que a gente vai ter, que vai ter a maior velocidade, é a letra D. O carvão pulverizado, que vai ser o combustível com maior superfície de contato. O comburente, que é o oxigênio em maior concentração. E a maior temperatura. Certo? Muito tranquilo também. Atividade 3. Quando se abana carvão em brasa, que está na churrasqueira, ele se torna mais incandescente. Por quê? Justifique sua resposta. Então, gente, é uma combustão. Toda combustão tem um combustível, um comburente, certo? Quem é o combustível nessa situação aqui? O carvão. E quem que é o comburente? Comburente de toda combustão é o gás oxigênio. Quando a gente está abanando, significa que a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que haja maior incidência de gás oxigênio. Então, olha aqui, uma proposta de resposta. Ao se abanar, faz com que haja um maior fornecimento de oxigênio no sentido do carvão. E esse fornecimento ele contribui para uma maior combustão. Como praticamente toda combustão, a liberação de energia, seja na forma de calor ou na forma de luz, então a brasa ela tende a se tornar mais incandescente, mostrando então que a combustão ela está se processando de forma mais rápida, velocidade maior. Certo, pessoal? Então, bem facinhas essas questões, né? Vamos aqui para a atividade 4. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar, a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha inicialmente no fundo do copo passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que a densidade inicial da bolinha é maior do que a da água? Sim, está correto, né? Porque inicialmente a bolinha ela vai ficar onde? No fundo. A gente sabe que as substâncias que ficam no fundo, né? No caso a bolinha, se ela está no fundo é porque ela é mais densa, né? Quanto maior a densidade, maior a tendência em ficar na parte inferior. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar, porque a fermentação libera gás dentro da massa. Correto. Isso faz a bolinha aumentar de volume. Correto. E irá ficar menos densa que a água e subir. Exato. Se ela vai chegar ao ponto de flutuar, significa que ela vai ficar menos densa. A massa permanece a mesma e ela fica menos densa que a água por aumento do seu volume. Também está correto. E em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir. Também está certo, porque a fermentação, com toda reação química, tem velocidade reduzida com a diminuição de temperatura. A gente viu que quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, ao contrário, também se processa. Quanto menor temperatura, dias frios, menor velocidade. Então, nós chegamos à alternativa correta, a letra E. Muito tranquilo, né? Última atividade, atividade 5. O aumento da temperatura provoca o aumento da rapidez das transformações químicas. Assinale a alternativa que mostra o gráfico obtido quando se representa o tempo necessário para que uma transformação química se complete, em função da temperatura. Então, todos os gráficos aqui é tempo em função de temperatura. Então, o que a gente tem que identificar no gráfico? Qual o gráfico que vai representar? Quanto maior for a temperatura, mais rápida é uma reação, certo? Então, quanto maior for a temperatura, menos tempo uma reação leva. E quanto menor for a temperatura, mais tempo se demora uma reação a ocorrer. Então, o gráfico que representa essa condição de tempo por temperatura é a letra A. Então, quanto menor a temperatura, é necessário maior tempo, né? Para que a reação ocorra. Quanto maior a temperatura, menor tempo. Certo? Essa semana as atividades foram bem tranquilas, né? Eu espero ter ajudado vocês. Se surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, deixe no comentário. Se gostou da aula, deixa o like e aguardo vocês na semana que vem. Abraço, pessoal!